você. Guido Mantega apareceu e o mercado reagiu imediatamente, dólar subiu, bolsa caiu, foi uma reação muito forte e ele vem sendo criticado, não é? Nos últimos dias, preferiu sair. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. Mercado, sempre o mercado, né? Ele tem sido notícia nos últimos tempos, tem sido bastante ativo, né? Ele que ficou adormecido por tanto tempo aí, com Bolsonaro fazendo tudo que queria, né? Furando o teto em 790 e poucos bilhões, né? E o mercado ficou tranquilo. Agora o mercado está aí completamente frenético. E o Guido Mantega, para esse tal mercado, o Guido Mantega é o personagem que centraliza, que ele ilustra, ele simboliza o que seria um desastre econômico do governo Dilma. Então, tanto por conta das pedaladas, que ele cita na nota, né, quanto por conta da condução da política econômica, que teria sido, segundo esses do mercado, segundo os adversários políticos, teria sido desastrosa, já por parte dos petistas e de Dilma. O que se diz é que houve uma sabotagem do Congresso, né, as pautas bomba de Eduardo Cunha e tal, que inviabilizaram uma recuperação da economia que se daria naturalmente. O fato é que, pelo lado das pedaladas fiscais, o próprio MPF arquivou essa suspeita, essa denúncia, essa acusação contra Guido Mantega, dizendo que não tinha provas, que não existem provas de prejuízo horário nessa chamada pedalada fiscal. Um recurso que a gente sempre lembra, outros presidentes também fizeram e nunca houve nenhum estardalhaço do tamanho que aconteceu como pretexto para o impeachment de Dilma Rousseff, né? Então, por esse lado das pedaladas fiscais, o MPF e até o TRF extinguiram as acusações, mas sobra o TCU, e é por conta do TCU que Guido Mantega não pode assumir nenhum cargo público, e ele estava ali como voluntário, e ele poderia continuar. Mas essa espuma em torno do passado de Guido Mantega na condução da economia de Dilma Rousseff o fez sair, porque talvez considerasse que estava causando desconforto para o governo eleito, então preferiu sair. Eu acho que nesse grupo de transição tem visões de todos os tipos, né? Visões diferentes, visões discordantes até, né? Mas eu acho que por conta disso, por conta dessa diversidade, acho que cabia ali ter a visão de Guido Mantega também. Mas é isso, ele para evitar desconforto, causar problemas para o governo eleito, para o presidente Lula, ele talvez também cansado de ataques, né? Ele já vem desde muitos anos sendo atacado. A gente lembra, inclusive, da prisão que foi feita, que foi decretada contra ele por Sérgio Moro, pelo pessoal da Lava Jato, no momento em que a mulher dele estava se internando numa clínica, estava com um problema grave de saúde, se não me engano, e ele foi preso, foi conduzido de forma coercitiva pela Lava Jato. Então ele sofreu muito com esse processo, que ainda não ficou completamente comprovada uma culpa desse tamanho que foi imputada a ele. Então ele talvez cansado disso, ele prefere abrir mão dessa vaga no grupo de transição, e aí o grupo segue sem Guido Mantega, e a gente espera que, no final das contas, se o TRF e o MPF não viram prejuízos, que o TCU também acabe dando logo a sua decisão para que Guido Mantega fique livre ou não, né? Mas que essa decisão seja dada logo. Primeiro, nós temos que reconhecer que a lei ambiental brasileira, o Código Florestal, é uma das leis mais restritivas que existem no mundo. É uma lei que protege boa parte do nosso bioma amazônico. Nós podemos, na região amazônica do nosso país, usar apenas 20% de uma propriedade e preservar 80%. No Cerrado brasileiro, que está grande parte do Centro-Oeste, Mato Grosso,
você pode usar 65% e tem que preservar 35%. É uma lei muito boa, uma lei muito restritiva, protege o meio ambiente. Entretanto, no Brasil, como tantas outras leis, Chico, essa lei não está sendo cumprida direito. Tem gente, e muita gente, né, mas essa muita gente é a minoria, menos de 1%, ainda insiste em praticar esse crime do desmatamento ilegal. E esse crime vem sendo combatido ano a ano, né, num esforço muito grande. Isso está causando um dano muito grande à imagem do Brasil, do agronegócio brasileiro, um dano ambiental e um dano que vai prejudicar, está prejudicando muito o nosso país. E os esforços para combater esse crime, Chico, estão sendo feitos e os resultados não estão sendo bons. Eu vou dar um exemplo lá do meu estado. Chico, sabe quanto que Mato Grosso investiu para combater esse crime do desmatamento ilegal nos últimos 4 anos? 180 milhões de reais. Então é muito dinheiro que está se empregando para combater um crime. O crime não está diminuindo, ele diminui um pouco, de repente aumenta de novo. Então isso significa que os instrumentos que nós temos hoje, que está sendo utilizado pelas leis brasileiras, não está funcionando bem. Nós aplicamos quase 9 bilhões de multa e as pessoas continuam fazendo. Então nós temos que mudar a nossa metodologia, usar uma nova técnica para combater esse velho problema. Senão, o que vai acontecer, Chico? Já está acontecendo. A Europa, os Estados Unidos, eles já estão colocando sanções a produtos brasileiros. Então, menos de 1% que pratica esse crime vai prejudicar 99% das pessoas. E aí eu faço uma comparação, Chico, né? A Constituição brasileira, no seu artigo 243, ela já tem esse mecanismo previsto do confisco e do perdimento de terra quando você planta maconha, produz cocaína numa propriedade rural. Pergunta a você, Chico, quantas fazendas foram confiscadas nos últimos 10 anos no Brasil porque alguém foi pego plantando maconha ou produzindo cocaína? Você sabe de alguma? Lembra de alguma? Provavelmente não. Se aconteceu, uma ou outra, dá para contar nos dedos das mãos. O que eu estou querendo dizer com isso, Chico? Que quando a pena é muito dura, as pessoas têm medo e não praticam o crime. Então, o desmatamento ilegal precisa ter uma pena muito dura e só vai perder a sua terra quem, consciente do problema, isso é uma lei que vai ser debatida, não é apenas uma ideia, uma decisão que eu possa tomar lá no Mato Grosso ou qualquer governador tomar no seu estado. Você tem que ter uma PEC, uma emenda à Constituição, um amplo debate no Congresso, mas a partir desta lei publicada, se, obviamente, for esse o caminho, que no Brasil, Chico, tem que dizer o seguinte, nós brasileiros estamos muito acostumados a conviver com os problemas. Quando aparece uma medida boa que pode resolver o problema, as pessoas se assustam. Qual